Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamalé, Hamalehim. Querido, uma alegria, mais uma vez, Evangelho Genuíno. Pastor Gerson, trazendo até você algo interessante da parte de Deus, através da iluminação, da revelação e da explanação da Bíblia Sagrada, das Escrituras à luz da história, do contexto histórico também. Hoje vamos ficar com o seguinte tema: como definir o que é bom e o que é mal, à luz das Escrituras e à luz da história. O que é o mal? Vamos começar pensando como um religioso define o mal. Normalmente, o mal é considerado pelo religioso uma coisa, uma essência, quase um ser, e quase como algo que se pudesse pegar, que se pudesse apalpar. Você poderia desenhá-lo e defini-lo filosoficamente como ontológico. Isso significa que ele tem uma essência e que todos os seus desdobramentos são de essência ontológica, ou seja, algo que existe e está relacionado com o nosso dia a dia, uma quase matéria. O bem se entende de maneira igual, como um ser consistente, uma coisa ontológica, como um ser absoluto, imutável, duradouro e eterno. Este, normalmente, é o conceito intitulado a estes conceitos religiosos. Então, os teólogos religiosos têm esse conceito entre o que é bom e o que é mal. Um lado todo é bem e o outro lado é o mal, entendendo que o mal, com L ou moral, não existe na religião perezílica. Ou seja, o mal, com L, é uma criação teológica dentro de uma necessidade conceitual da época pós-exílica. Esse conceito é dualista e maniqueísta. Por quê? Isto é tão intrínseco na religião que nós teremos um final escatológico que o bem vai para o salão do bem e o mal vai para o salão do mal. Lá no salão do sumo bem estará todos os filhos do bem, e no salão do sumo mal estará todos os filhos do mal. O catolicismo, se baseando-se nesse conceito, criou um limbo, porque chegaram à conclusão que tinha pessoas que não eram inteiramente mal e nem inteiramente boa para serem punidas. Então elas ficam um tempo queimando no ácido para ficar limpas e entram no salão do bem, o famoso purgatório. Para brincar com vocês, sovaco de cachorro. Então arrumaram um puxadinho, este purgatório, onde ele vai se purificar e se tornar totalmente limpinho, cheirosinho. Aí então ele vai para o salão onde estão os puros, os santos, os perfeitos, imaculados. Então, um lado, os totalmente puros, e no outro lado, os totalmente impuros e irreparáveis. Alguém pode gritar aqui aos puros e aqui aos não justificados. E o outro responde, então, por que não justifica o outro lado também? Fica essa resposta a você. Cada um responde conforme compreende e entende. Estou somente abrindo ícones para pensarmos. É porque muitas vezes eles não aceitaram. Aí o outro responde, mas algum destes aceitou o pecado de Adão? Não, nenhum deles aceitou. Ou eles estão no inferno pelo pecado de Adão, sem sequer serem consultados? Boa pergunta, não é? Quem é mais forte? O pecado do primeiro Adão ou a justificação do segundo Adão? Se eu preciso aceitar para eu ir para o céu e ser justificado, por que para ser injustiçado, para ser vítima do pecado, eu não preciso escolher? Eu já nasço assim sem ter direito de escolha. Algo difícil de se responder.
Porque se eles estão no salão do mal por conta do pecado de Adão, por que eles não podem ir para o salão do bem por conta da justiça de Jesus, nosso Salvador? Esta é uma indagação que até hoje ninguém me respondeu com respostas plausíveis. Essa concepção de bem e mal como um quase ser é uma fusão do zoroatrismo com o neoplatonismo que criou este Frankenstein chamado nosso cristianismo, que faz bem, mas é complicado, é cheio de misturas, um monstro do Frankenstein. O sumo bem e o sumo mal, onde o mal é a ausência do bem, isto é, platonismo e zoroatrismo puro, herdado por nós cristãos. Esse dualismo, começado por Zoroastro, vai contaminar o judaísmo pós-exílico, por isso contamina o judaísmo do Novo Testamento, e esse dualismo explícito de Zoroastro vai contaminar a teologia do Novo Testamento pela rodovia do judaísmo que se encontra com a grega platonista. E essa teologia cristã híbrida, Frankenstein, de fundo grego dualista, pensa que a realidade é constituída pelas ideias, pelo espírito, pelo idealismo, e na Terra aqui é o mundo da corrupção. E nesse mundo as pessoas precisam decidir o seu destino, se vão para o lugar dos bons ou para o lugar do mal. Você quer ir para o lugar dos bons ou você quer ir para o lugar dos maus? Você escolheu ir para o lugar dos maus? Não, você nasce e sua escolha já está predestinada. É difícil entender isso, mas somos cristãos. E somente uma experiência espiritual profunda nos fará ser iluminados para entendermos tais indagações. Essa noção de um mal essencial é um bem essencial absolutos se funde na noção de pecado no tempo pós-exílico das doutrinas dos sacerdotes do Templo de Jerusalém no pós-exílio. No Templo de Jerusalém, sob o comando dos sacerdotes, eles criam uma noção de pecado essencialista, através das narrativas de Gênesis capítulo 2 e 3, dando a origem da morte, através do pecado das pessoas, ou seja, o errar o alvo. Agora vem a pergunta, quem que criou este alvo para que nós viéssemos errar? Deus ou os homens? Você pode responder. A partir da teologia dos sacerdotes do Templo de Jerusalém, o pecado deixa de ser uma ação e se torna um estado. Ou seja, no judaísmo pré-exílico, você só é pecador se fizer algo errado numa ação. Já no pós-exílio, você nasce em um estado de pecador. Queira ou não queira, escolha ou não escolha, você é um pecador por herança genética do primeiro Adão, e depois você é resgatado, se aceitar, pelo segundo Adão, que é Jesus. Complicado essa doutrina. Lucas capítulo 2, versículo 23 ou 24, está escrito na lei do Senhor: todo primogênito do sexo masculino será consagrado ao Senhor e para oferecer um sacrifício, de acordo com diz a lei do Senhor, 2 rolinhas e 2 pombinhos. Ou seja, nasceu, está em pecado. Isto foi o que o Templo de Jerusalém fez. E isto ia acabar com a destruição do templo. Mas Paulo de Tarso trouxe essa doutrina, que é só judaica, e coloca agora para todas as etnias de sua época, que chega a nós, até hoje, através do cristianismo, na justificação do sacrifício de Cristo por nós, para aplacar a ira e a pena do pecado, que é a morte. Como saber se essa ideologia é certa? Isso fica com você. Pensa, analisa e deixe sua experiência espiritual lhe revelar a dimensão dessa doutrina.
E isto, unido com o neoplatonismo, que entende que o bem e o mal são essências e que o mal é a ausência do bem, o cristianismo fundiu esse essencialismo judaico com o do grego, com uma ênfase no mal. Porque a doutrina sacerdotal do tempo de Jerusalém, no pós-exílio, não se preocupou com virtudes, porque era uma teologia de condenação. Por que era uma teologia de condenação? Para viver da condenação, vendendo a absolvição pelos sacrifícios e ofertas praticada anualmente, mesmo que seja de mulheres e criancinha. Porque quando Jesus nasce, ele nasce imundinho. Maria se torna imundinha porque teve Jesus. Então teve que ir lá fazer a oferta de 2 pombinhos e 2 rolinhas para que ele pudesse ser purificado da sua imundície. Então, quando o cristianismo junta o essencialismo judaico com o do grego, o cristianismo constrói uma plataforma sobre a base de um tripé. Que tripé? O estado de pecado sacerdotal e paulino, o essencialismo grego e o dualismo radical zoroastriano. Este é o prédio de 3 andares construído pelo cristianismo, uma história de sua existência. Aceita que dói menos. Eu sou cristão e sei, pelo estudo, que nós somos uma religião complicada. Uma escatologia persa. Ou seja, porque a escatologia judaica não é judaica de forma nenhuma e totalmente persa. E a nossa escatologia é totalmente persa, é 90% persa. O cristianismo, através deste condutor judaico de escatologias persas, criaram uma escatologia baseada nesses 2 grupos, um do bem e um do mal, exatamente como era no zoroatrismo. Professor Gesso, o nosso cristianismo tem o pé dentro das senzalas do zoroatrismo? Completamente, os 2 pés, o corpo, a cabeça e tudo. No zoroatrismo, Arruda Mazda e Arimã e seus empregados vão até o fim, caindo no braço todos os dias. Mas no fim, como todo filme, o bem vencerá o mal, Arruda Mazda vai para o salão celestial com os bons, e Arimã e os maus serão lançados no lago de fogo, e todos serão felizes para sempre. Não estranhe isto, pode ser encontrado no Avesta, livro do zoroatrismo. Se tiver coragem, leia e compare com a nossa religião, e você vai ver que o professor Gesso não está louco, mas o professor Gesso é sincero em suas colocações. O judaísmo vai copiar isso. No juízo final, Deus para um lado e Satã para o outro. O cristianismo também vai copiar isso. E esse estado de pecado e o essencialismo grego do bem e do mal vai ser coroado com essa escatologia atraente que atrai milhares de pessoas que hoje aguardam o fim dos tempos. E daí que todo cristão tira suas reflexões sobre seus pensamentos, seus comportamentos e seus atos. Essa não é uma visão uniforme ou total encontrada nas Escrituras. Existiu um período onde as ideologias eram diferentes dentro da história. Como escolher a certa? Isso fica a seu critério. O meu papel é trazer até você as verdades. E com essas verdades, como um tijolo, você construa a sua teologia, com a ajuda da sua experiência, com o sagrado, com o Espírito de Deus. Existe uma visão praexílica do crescente fértil, em que se acreditava que o pecado era uma ação, e não um estado por nascimento, ou por herança adâmica. E não existia conceitos concretos do bem e do mal. O que existe são a avaliação de comportamentos a partir do direito e regras tradicionais que a própria população criava para proteger sua cultura no pré-exílico e que foi totalmente mudada no pós-exílico, que era fiscalizada por seus líderes e anciãos que puniam tais transgressões. Não existiam direitos divinos, ou seja, regras de origem divinas. Será que este povo será punido por isso? Por seguir seus próprios conceitos e decidir de forma autônoma o que era certo e errado, sem intervenção divina? Como que eles serão salvos? Poderei eu condená-los? Estude a história e você entenderá.
O povo é que determinava o que era bom e mal, pecado ou transgressão, de forma democrática. Ou seja, uma pessoa poderia ficar hoje, ou poderia pecar hoje, ser punida e depois não pecar mais. O pecado era uma ação e não um estado por nascimento. No pós-exílio, na doutrina dos sacerdotes, isso era impossível, pois sua doutrina declara que todos pecaram e destruídos estão da glória de Deus. Ou seja, nasceu é pecador. No judaísmo pré-exílico, o indivíduo não é bom nem mau. Se ele infringir as regras determinadas pelo povo e pelo ancião da vila, ele era penalizado conforme a sua ação. Cumprida a pena, volta para a vila e toca a vida. Ele era punido pelas próprias regras que ele mesmo escolheu e ele mesmo aprovou de forma democrática. Um texto para clarear nossa mente é o de Isaías 45, versículo 7. Eu formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Yotzer or uvere, Rosher ose shalom, uvore ra ani Adonai ose ha'ele. Shalom, querido, aqui significa todas as coisas ótimas da vida: paz, alegria, saúde, moradia, proteção, suprimento, satisfação, emprego. Não existe mal com ele no hebraico pré-exílico. Não existe, porque no pré-exílico o mal não era moral, ele era amoral. Ele não vinha de uma construção de regras e leis divinas, mas sim de uma construção de regras e leis de forma democrática, escolhida pelo povo, sacramentada pelo povo e cumprida pelo povo e punida pelo povo, e não por um ser divino. Ai, 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 pastor, essa é a realidade, procure na história. O mal com L, ou moral, só foi incorporado ao judaísmo depois do cativeiro babilônico com o zoroatrismo, que criou o dualismo bom para um lado e o mal moral com L para o outro lado. Mas antes do cativeiro nunca foi assim. Por isso que na história do nosso cristianismo nós somos os bons e eles é que são os maus. Os bons sempre os religiosos e os outros sempre maus. Esse é um câncer que nos faz se exaltar sobre outras religiões. Neste modelo pré-exílico, o mal é uma ação, uma atitude, uma prática comportamental que é determinada pela tradição e pela autoridade das comunidades, em acordo com a cultura da população de modo geral e não muito distante da tradição do todo crescente fértil. É só você estudar de forma acadêmica e você chegará a essa conclusão. Então, como que eu vou lidar com esses confrontos todos, professor Gerson? Estude e deixe que o Espírito, a tua experiência espiritual, lhe abra o leque, te abra as suas visões para você olhar para o horizonte. Os comportamentos certos e errados vão sendo estabelecidos pela tradição do povo e decidido pelo povo e aplicado por suas lideranças. Então, o que é certo, o que é bom e o que é mal é uma ação, não um estado de nascimento como consequência de um Adão cujo você nem parente e nem o conheceu. Nem parente é e conhecido seu, mas você sofre a pena por causa dele. Isso é uma doutrina pós-exílica sacerdotal. Agora, se essa visão é divina, é de Deus, é correta, é errada, deve ser seguida ou não deve ser seguida, cabe a você escolher, cabe você decidir. Nesta concepção se entende o bem e o mal da seguinte forma: um ser humano não é totalmente mau e nem bom, mas ele possui a capacidade de fazer o bem e a capacidade de fazer o mal. Agora, no pós-exílio, a doutrina sacerdotal, você pode até fazer o bem, mas todas as suas justiças, como afirma Deutro ou Trito Isaías, são como trapo de imundície diante de Deus. Então, o que é mal? Um conjunto de essências que quase se tornam ser, ou uma sucessão de ações, ora boas, ora más?
Vamos colocar essas teses sobre o crivo do desenvolvimento da espécie humana e vamos ver onde nós vamos parar. E olhar com outros olhos, sem as lentes religiosas ou teologias tradicionais engessadas pela força mantenedora de seus líderes. Bem e mal no universo e na natureza, na realidade não existe. Se você desconsiderar sua mente, não existirá bem e mal. O nosso corpo é um campo de batalha entre células de vida e morte, uma guerra do bem e do mal. A nossa própria existência, nosso próprio corpo, ele está dentro de um contexto de bem e mal. Não é porque as células são boas ou má, é porque no universo tudo é movido, tá, pelo caos e reconstrução. Caos e reconstrução. Caos e reconstrução. O jardim não é lindo? O jardim é lindo demais. Mas olhe mais de perto. É uma batalha, é uma guerra, é uma carnificina. É planta lutando contra outra planta e inseto querendo comer outro inseto vivo. O lindo de um jardim é apenas uma ilusão de ótica. O sol é lindo de longe, mas se você se aproximar dele, você vai ver que ele vai te destruir. Antes de você chegar perto dele, você já virou pó. Então, quando você olha para um jardim, você acha que o jardim é bom, é lindo, mas isso é uma visão de ótica. Se você olhar com binóculo, você vai ver que é uma guerra, é uma batalha. Até as coisas mais lindas, perto demais, se desfiguram e longe demais desaparecem. Bem e mal, bonito e feio, não existe no universo e na natureza. Isso existe em nossa mente, mas no universo não. O bem e o mal faz parte da nossa estrutura de concepção e existência humana. Pense comigo, um leão comer minha mão é mal. Agora, eu comer um boi assado no espeto é ótimo, é gostoso, é maravilhoso. Por quê? Porque isso é um processo meramente mental e psicológico. Não tem nada a ver com a realidade. E a valorização da realidade a partir de nós mesmos, Zoroastro e os gregos criaram uma concepção do bem e do mal com L, ou seja, moral que não existe. Porque a vida, para sobreviver, precisa fazer duas coisas: comer o outro ser vivo e produzir o outro ser vivo. E é isto que a vida faz. Ela come um ser vivo e gera ser vivo. É neste ponto que a nossa capacidade de observação vai dizer: comer outro bicho é bom, mas ser comido por outro bicho é mal. No jogo político, quem decide se alguém está fazendo o mal e o bem contra mim sou eu mesmo. Eu decido se o que estão me fazendo é bom ou se o que estão me fazendo é ruim. Quando você critica a escravidão apoiada pelas igrejas, você ouve a seguinte justificativa: você não pode julgar a cultura do passado com os valores culturais do presente. E esse religioso acha que sua resposta é linda, é inteligente, é maravilhosa. O que devemos fazer com uma pessoa energúmena dessa? Devemos perguntar para ele: você já perguntou para o escravo daquela cultura que não é igual à nossa, energúmeno, o que ele acha de ser um escravo? E se tudo estava bem para ele? Ó tolo! Inventar uma desculpa para um homem escravizar outro, isso é fascismo e é ignorância. Então, no caso moral, é outro quem decide se o que eu estou fazendo é bom ou ruim. No meu caso, sou eu que decido se o que você me faz é bom ou ruim. Hoje, um radical muçulmano, ele mata em nome de Deus e acha que está fazendo um bem aos olhos dele, à ótica dele, ao pensamento dele. Mas ao nosso, nós vemos que isso é assassinato. Mas ele não é assassinato, é limpeza, é pureza, é santificar, é limpar o reino de Alá com a força. Então, como organizar uma sociedade de forma mais prática? A gente pode usar aquela regrinha do que o mal que eu não quero que me façam, eu não vou fazer a outros também. E o bem que eu quero que me faça, eu vou fazer ao outro também. Que é a base para muitas religiões no planeta, em tese, mas na prática a coisa fica um pouco mais difícil. Se alguém dissesse que seu Deus não existe, você gostaria? Aí você vai dizer: não, né, pastor?
Mas você faz a mesma coisa quando diz que o Deus dos outros não existe. E você nem liga e percebe o que está fazendo. Não é engraçado isso? Nós criticamos os outros e não vemos o mal que fazemos. Mas quando fazem para nós, nós sentimos. Mas por que respondemos na mesma moeda? Isso não é cristianismo. Isso é hipocrisia. Se você não quer que digam que seu Deus não existe, por que você diz que o Deus dos outros não existe? Está entendendo, meu amado? Está entendendo, meu querido? Está entendendo, crente? Outro exemplo. Você quer deixar sua religião e ir para outra religião de outros? Claro que não, né, pastor? Imagina! Então por que você evangeliza os outros para os outros deixarem sua crença e vir para a sua religião? Se você não gosta que façam isso com você. Olha a lógica envolvida aqui. Muitos pensam no mal em um bem absoluto, mas sem perceber estamos fazendo o mal que não conseguimos enxergar e perceber que estamos praticando o mal. Nós não percebemos, mas estamos. Cai na real e pense, o que eu estou fazendo, eu queria que fizesse comigo? Não, então pare, não faça mais. E 99% de seus problemas serão resolvidos no varejo. No atacado seria necessário um conjunto de leis regulamentares e uma política de gente grande para isso acontecer numa sociedade. O mal ou o bem não é que não existe, mas são construídos a partir da ótica do indivíduo. O que é mal em uma ótica pode vir a ser bom em outra ótica. Então a nossa ótica, o bem é o que nos traz bem-estar, o mal é que nos traz mal-estar. Isso é meramente reações antropológicas do ser humano. O bem pode produzir o mal, como uma estrela explodir. E é assim que o universo evolui e se matem. Ou seja, quando uma estrela explode, ela destrói tudo que está ao seu redor. Ela produz o mal. Só que este mal cria uma ponte de acesso para criar vários bens. O mal pode produzir o bem como um vulcão em erupção, que destrói uma ilha inteira. E depois de passar muitos anos, essa ilha se reconstrói bem melhor do que a que foi destruída. Porque as lavas dos vulcões, aqueles elementos que os vulcões jogam sobre a terra daquela ilha, vai torná-la, ela 3, 4, 20, 100 vezes melhor do que a foi destruída. Então nós encontramos ali o bem e o mal. Então, o bem e o mal é uma questão de ótica. É a mesma coisa que o mar. Você olha para o mar, é a coisa linda. Que coisa boa que é o mar. Mas ele pode te afogar. Entra no mar, querido, num barco e fica perdido, para ver o que o mar faz com você. Entra numa floresta, querido, linda, maravilhosa como a floresta Amazônia, sozinho. E fica lá para ver o que ela vai fazer contigo. A floresta tem tanto bem como mal. O mar tem tanto bem como mal. O vulcão faz tanto bem como mal. Você, como ser humano, faz tanto bem como mal. Então o mal é uma questão de ótica. Shalom Adonai a todos. Deixe seu curtir. Compartilhe esse vídeo para que o nome do Senhor seja glorificado. Shalom Adonai, Yeshua HaMashiach, Hamaleh, Hamalehim.